Olá, boa noite a todos vocês. Esse é o canal 70ª Semana, mais uma vez aqui, para podermos trazer informações novas, pesquisas que nós temos feito aí a todos vocês. Um grande abraço a todo o pessoal do chat, que já estava aguardando aí o início da live. Nós tivemos um problema técnico com sinal devido ao tempo, mas já foi solucionado. E vamos dar início aí, prosseguimento nessa live. Uma boa noite, irmão Marcos. Boa noite, irmão Marcelo. Boa noite, irmão Rodinei. Boa noite, irmão Marcelo, né? E estamos aqui mais uma vez, né? Empenhando em levar essa promessa, né? Essa promessa que está sendo cumprida, né? Que a Ruxa vem nos dar mais um dia, né? Mais essa tarde, né? Para repartir essa alegria com os irmãos aí. Boa noite a todos, né? Do chat, boa noite a todos que vai assistir essa live. Estamos aí, né? Boa noite, irmão Marcelo. Boa noite, irmão Rodinei. Boa noite, irmão Marcos. Mais uma, né, live bombástica aí sobre o sistema, né? Desmascarando o sistema aí. Boa noite, povo dos chats aí. E estamos aí com mais uma novidade da promessa para passar para vocês e para quem vai assistir essa live, vai ser sensacional, maravilhosa. Passa para você, irmão Rodinei. É verdade, Marcelo. A informação que nós temos para passar hoje é muito forte, é algo revelador, que foi ocultado, o sistema procura. Nós iremos falar hoje aqui especificamente do sistema religioso, porque o sistema religioso, ele tem feito manobras, já desde a época dos concílios, para poder esconder verdades e, no lugar dessas verdades, colocar falsas doutrinas, falsos ensinamentos, e isso tem induzido muita gente ao erro. Então, nós vamos aqui, hoje, o objetivo dessa live, Marcelo e irmão Marcos, é levar as pessoas a raciocinarem, a analisarem aquilo que está dentro da Escritura. Hoje nós não vamos usar livro de história, nós não vamos usar apócrifo, a gente vai usar aqui a Bíblia do Almeida, uma Bíblia que é usada constantemente aí em todas as religiões, né? E então nós vamos usar ela justamente para mostrar para as pessoas a importância daquilo que o Salvador Yahushua, ele disse para a gente quando ele falou, né? A respeito de a gente pesquisar. Quando ele disse a respeito de examinar as Escrituras. E isso daí é uma coisa que é fundamental. Ele disse essas palavras também para Josué. Se a gente abrir a Escritura no livro de Josué, você vai ver que ele diz ali, ele falou para Josué que esse livro não deveria ser, ele tinha que ler dia e noite para cuidar, fazer segundo tudo que está escrito nele, né? Nós sabemos que as mudanças que ocorreram nos concílios e também o que fizeram com a Bíblia João Ferreira de Almeida e outras traduções foi feita para a implantação da religião católica no mundo todo. E para isso eles tiveram que fazer mudanças, eles tiveram que alterar textos, eles tiveram que excluir livros para poder implantar esse sistema templário, né, no mundo. E assim, ter nas mãos deles toda a população mundial, principalmente no que se refere à religião. Exatamente, é isso mesmo, perfeito. É como você falou, então, né, que... Sim. É como você falou, né, que em Oséias também ele fala, né, meu povo perece por falta de conhecimento, né, de examinar as escrituras, né. É quando o homem começa a examinar as escrituras, né, e buscar a verdade, o entendimento, ela começa a ser liberta, porque ela começa a compreender o que é essa nossa vida, né, muito forte, muito valioso, né, é isso aí. Exatamente. Exatamente. E nós observamos algo muito sério quando se trata do batismo, que é o tema de hoje. Sim. Esse é um tema bastante polêmico, é um tema em que muitas pessoas que estão assistindo a live e que também irão assistir essa live posteriormente, elas irão ficar surpresas com o tipo de informação que nós iremos passar aqui. Porque muita gente, vamos dizer aí que 95, 99% da população mundial tem sido enganada com relação a batismo, né? E a gente sabe que todas as religiões, no geral, praticam
esse ato, essa imersão chamada batismo. Então, nós iremos analisar algumas passagens bíblicas e iremos ver pontos importantíssimos aqui que nós iremos discutir agora, para poder mostrar se realmente esse batismo, essa palavra chamada batismo, ela procede ou não. Perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Marcos, e para o Marcelo. Tem algum aparelho alto, TV, alguma coisa aí com volume um pouco alto ligado? Deixa eu dar uma olhada aqui, momento. Tá vendo assim? Tá dando retorno aqui para mim. Tá perfeito aqui, Rodinei. Tá, legal, legal. Marcelo, vamos continuar então? Vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar... Vamos aí. Eu vou iniciar essa live fazendo duas perguntas, e essa pergunta não é somente para o Marcos, essa pergunta ela não é somente para o Marcelo, é para todos do chat, e também para as pessoas que irão assistir essa live depois, né, que irão assistir numa outra oportunidade. A primeira pergunta é a seguinte: Yahushua, que é o nosso Salvador, ele tinha pecado? Na minha concepção, como Salvador da humanidade, da nossa alma, né? Iria ter pecado se ele é separado. Jamais ele ia ter pecado. Jamais iria ser batizado. Para que esse batismo, né? Jamais iria ter pecado. Essa é a minha visão. É isso mesmo, Rodinei. Você vê que ele foi o único, né, que cumpriu as leis, né? Então ele não tinha nenhuma mácula, nenhuma mancha. Porque só um homem, né, que ele foi, que Yahushua, né, que foi esse que teve aqui, ele foi o único que cumpriu toda a lei, né? E ele é limpo, puro, porque o homem cumprir a lei que ele cumpriu, não tinha nenhuma mancha. Então, perfeito, é verdade. Porque se a gente for analisar o que está dentro da Escritura, e isso daí nós percebemos claramente que houve alterações dentro dela nos concílios, e essa foi uma das alterações e adulterações que fizeram, né? Nós sabemos que a Bíblia do Almeida diz que o batismo, né? Como a Luciene Lira mesmo está falando aqui, ó. Né? Deixa eu ver se eu consigo colocar o comentário da Luciene Lira, para o pessoal ver aí, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Ó? Ela está dizendo que não, que Yahushua, ele é puro. Exatamente. Tá vendo, gente? Então, qual era o conceito, qual era a incumbência e o conceito daquela imersão, né? Qual era o conceito, qual era a finalidade daquela imersão que a Bíblia do Almeida diz que Yahushua fez? Qual era a pregação que João Batista, vamos usar assim de uma forma mais simples, né? Para que as pessoas elas possam entender, né? Qual era a pregação de João Batista? Qual era a pregação de João Batista? A pregação de João Batista, né? Todo a gente sabe que é arrependei-vos, né? Exato. Ele disse o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Não foi isso que João Batista... Não é isso que está dentro da Bíblia do Almeida? Exatamente. Em outra passagem, a Escritura do Almeida também diz: quem não crer e for batizado, quem crer, melhor dizendo, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não é isso que a Escritura do Almeida diz? Isso, perfeito. Agora, eu vou fazer a segunda pergunta para o pessoal do chat, né? Vou fazer a segunda pergunta para o pessoal do chat e também para o pessoal que irá assistir essa live posteriormente. Yahushua, o nosso Salvador, ele tinha do que se arrepender?
Nunca, né? Eu falando aqui por minha palavra, que o Salvador arrependeu o quê? Ele era separado, o Salvador das nossas almas, ele ia... Nossa, O quê, né? Não dá, né? Para saber isso aí, né? Perfeito. Gente, analisa uma coisa. Isso que nós estamos fazendo aqui é exatamente aquilo que o Salvador falou. Examinai a Escritura. Examinai a Escritura. Primeiro, Yahushua tinha pecado? Não. O batismo, essa imersão chamada batismo, ela era condicionada a pecadores. Yahushua não tinha pecado e não tem. Exato, exatamente. Segundo, a mensagem de João Batista era qual? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Exato. Entendeu? E Yahushua tinha do que se arrepender? Não. O pessoal do chat, os irmãos do chat, o Cido Mateus colocou ali, ó, que não, tá vendo? E Yahushua, ele tinha do que se arrepender, gente? Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão raciocinando? O objetivo dessa live é essa. É levar todos a raciocinarem. Porque o Yahushua, se ele não tinha do que se arrepender, se ele não tinha pecado, para que ele iria passar por uma imersão chamada batismo? Tanto é que o próprio João Batista, olha só, para você ver como que eles manipularam a Escritura. O próprio João Batista falou para ele: eu é que tenho que ser batizado por ti e tu vens a mim? Em outras palavras, João Batista, vamos usar assim o nome dele, a gente sabe que não é, né, João? Era Yohanan. Yohanan chegou para Yahushua e falou para ele: eu é que tenho que ser batizado por ti e tu vens a mim? Em outras palavras, ele estava dizendo para Yahushua o seguinte: eu sou pecador, você não. Exato. Exatamente. Quem é pecador é a gente, não o nosso Salvador. Exatamente. Isso mesmo. Então, exatamente. Então, nós iremos considerar essa questão do batismo, essa questão desse banho que é dado nas pessoas, vamos colocar dessa seguinte maneira: banho, né? Porque isso aí é um banho. É um banho. Tem pessoas que se batizam numa igreja, tem pessoas que vai lá, se batiza, depois sai daquela igreja e se batiza em outra, aí vai lá, se batiza na outra, e aí a pessoa tem 10, 15 batismos. Quer dizer, batismo não, banho, né? Vamos colocar como banho, porque isso não é batismo. Entendeu? Exato. O nosso Salvador Yahushua, ele nunca foi imerso numa água abissal daquela. E por que eu falo águas abissais? Eu falo águas abissais do sistema religioso porque Yahushua, ele nunca precisou disso, primeiro, porque que ele não tinha pecado. Exato. Segundo, ele não tinha do que se arrepender. Então, se ele não tinha pecado e ele não tinha do que se arrepender, não existia nenhum motivo para que ele fosse imerso por João, como a Bíblia do Almeida ensina. Tanto é que o próprio João reconheceu isso. O próprio João, o próprio Yohanan, ele pegou e falou: eu é que tenho que ser batizado por ti e tu vens a mim? Por quê? Porque o próprio Yohanan, ele sabia que Yahushua era perfeito. Ele sabia que Yahushua não precisava daquela água abissal. E quando eu digo águas abissais, para quem não sabe, são águas de Terrom. Exato. São águas de Terrom. Porque lá no Apocalipse, quem é que emerge da água? Exatamente. Pessoal, vocês que estão acompanhando a live, vocês que estão assistindo a live,
eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é que surge? Quem é que emerge? Que sobe da água lá no Apocalipse? Quem é? Deixa eu ver se o pessoal do chat aqui vai responder. A Luciene Lira, ela respondeu, gente. A Luciene Lira respondeu. Olha aí a mensagem que ela colocou aí, ó. Vocês estão conseguindo ver porque vocês estão com a tela maior. E vocês estão vendo aí, ó, qual é a mensagem que a Luciene Lira respondeu aí, ó. Entendeu? Quem é que surge? Quem é que emerge das águas abissais? Não é o próprio, não é a besta, não é o próprio, exatamente, né? A besta não emerge do mar. Então, esse ato de mergulhar uma pessoa nas águas, ela não tem nada a ver com Salvador Yahushua. Entendeu? Ela não tem nada a ver. E outra coisa, essas águas abissais é um culto prestado a Terrum. Porque quando a pessoa ela é imersa naquela água, seja ela em piscina, seja ela num rio, numa cachoeira, seja por aspersão, entendeu? Cada vez que a pessoa ela é imersa por aquelas águas, ela está prestando culto a Terrum. Porque Yahushua, ele era puro e ele nunca precisou daquelas águas abissais. Ele nunca precisou ser imerso. Porque batismo é sinônimo, sabe de quê? De arrependimento de pecados. E Yahushua tinha do que se arrepender? Não tinha. Yahushua não tinha do que se arrepender. E detalhe, Yahushua não tinha pecado. Sendo assim, não existia a conotação, não existia o ligamento para que ele fosse imerso nas águas abissais. Entendeu? Perfeito. Nós vamos agora considerar algumas passagens aqui dentro da Escritura, né? A gente vai considerar aqui algumas passagens dentro da Escritura que vai mostrar para todos vocês que estão assistindo essa live que batismo nunca foi esse banho. Batismo, gente, entenda uma coisa, nós vamos explicar isso para você detalhadamente. Batismo nunca foi esse banho que o sistema religioso tem dado nas pessoas. Entendeu? Nunca foi. Marcelo, você pode ler o livro de 1 Pedro, capítulo 3, 21? O Marcelo vai fazer a leitura do livro de 1 Pedro, capítulo 3. Quem quiser anotar, gente, anota aí. Quem quiser anotar, anota essa passagem para você conferir depois. 1 Pedro, capítulo 3, verso 21. Anota aí, pessoal. O Marcelo vai fazer a leitura para a gente aí dessa passagem. Sim, com certeza, irmão Rodinei, vou passar para vocês aqui o 1 Pedro, né, que você tinha falado, capítulo 21, é o seguinte: o batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Yahweh. Vocês conseguiram entender, gente? Vamos fazer uma explanação agora. O Marcelo leu o livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 21. Vamos fazer uma explanação aqui para que as pessoas possam entender. O que o apóstolo Pedro ele está dizendo nessas palavras de 1 Pedro 3, 21? Que o verdadeiro batismo não é lavar a sujeira do corpo. Pedro está dizendo isso, gente. O verdadeiro batismo não é lavar a sujeira do corpo. O verdadeiro batismo não é um banho. Entendeu? Mas o reconhecimento, a indagação de uma consciência limpa. E essa consciência limpa, ela vem através de quem? Da promessa de Yahushua. Exatamente. Ou seja, você recebeu a promessa. Você está recebendo a promessa de Yahushua. Para quem não sabe o que é a promessa é evangelho. Entendeu? Você está recebendo o evangelho de Yahushua.
você está recebendo as novidades da promessa. Entendeu? E não adianta ninguém vir falar para mim, aqui, como estou vendo aqui no chat, que é espiritual, que batismo é espiritual. Alma não precisa levar banho. Alma precisa levar banho com uma água física? Não precisa, jamais. Tem Jamais. como uma alma ser lavada por uma água física? Não tem como. Gente, vamos raciocinar. A alma, né, e o espírito tem como ter contato com essa água abissal, essa água física, que o sistema religioso imerge as pessoas? Não tem. Nossa. Tem como uma consciência? Oi? De maneira alguma, né? Não tem como. Não tem É como. isso mesmo. Não tem como. Agora, detalhe. A consciência tem como ser lavada por uma água física? Que coisa, hein? Não tem. Então, o verdadeiro batismo, que o apóstolo Pedro está falando, o apóstolo Kefa. O nome dele não é Pedro. Pedro é um nome adulterado. Isso. O apóstolo Kefa, ele diz que o batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é a indagação de uma boa consciência que vem por meio da promessa do Salvador. Quando vocês lerem essa passagem aí em 1 Pedro 3:21, tem outro erro, que essa passagem aí, que colocaram, induziram esse erro dentro dela, quando dizem que essa consciência, ela vem por meio da ressurreição. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque Yahushua não morreu. E Yahushua foi glorificado. Quando a Bíblia do Almeida diz, dentro dessa passagem de 1 Pedro, capítulo 3, verso 21, que a indagação de uma boa consciência vem por meio da ressurreição de Yahushua, isso não é verdade. Na verdade, o que eles querem dizer ali é o desprendimento que a alma e o espírito de Yahushua teve daquele corpo. Exato. Entendeu? E eles colocaram isso como morte. Colocaram isso como morte. E Yahushua não morreu. E Yahushua foi glorificado. Porque quando a gente pega a passagem na Bíblia do Almeida, da oração que ele fez quando ele estava ali no tronco, quando ele estava ali no madeiro, o que ele disse ali? Quais foram as palavras? Quais são as palavras que estão dentro da Bíblia do Almeida? Lá está escrito assim, ó. Eu vou citar para vocês como está dentro da Bíblia do Almeida. Tá? Eu vou citar como está dentro da Bíblia do Almeida para vocês poderem entender. Ele pegou e disse o seguinte: Pai, como se fosse dois. Olha só. Exato. Pai, perfeito. É chegada a hora. Olha o que ele disse aí no momento que ele estava ali. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho com a mesma glória que eu tive antes de vir ao mundo. Exato. E essa passagem que eu acabei de mencionar agora, ela é um tiro no pé do sistema. Porque o mesmo sistema que diz que ele foi crucificado, o mesmo sistema que diz que Yahushua morreu, é o mesmo que diz que ele foi glorificado. E isso é uma contradição. Existe uma diferença muito grande entre morte e glorificação. Existe uma diferença enorme, exorbitante entre morte e glorificação, e nós sabemos que o nosso Salvador jamais ele seria vencido pela morte, porque não tem sentido o autor da vida ser vencido pela morte. Exatamente, perfeito. Então, essa boa consciência, essa consciência que o apóstolo Kefa está falando, em 1 Pedro, né? Vamos colocar aí, em 1 Pedro 3:21, essa consciência que ele está falando do momento em que a pessoa ela recebe no subconsciente a mensagem da promessa e ela aceita. Exato. Ela aceitou a mensagem da promessa, ela aceitou a mensagem da promessa, a promessa de Yahushua, automaticamente ela é batizada. Ela não precisa passar por um banho,
ela não precisa passar por águas, como o sistema religioso ensinou e pratica até os dias de hoje. Porque Pedro diz ali que não é lavar a sujeira do corpo. Tá vendo, gente? Vocês estão vendo onde está o erro do sistema religioso? O verdadeiro batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas a indagação de uma boa consciência que vem por meio da promessa. Exato. Então, a promessa, resumindo para todos vocês, a promessa, ela é as águas que o próprio Yahushua falou para a mulher samaritana, quando ele estava naquele poço sentado ali. A mulher samaritana chegou para ele estava ali sentado no poço, ela foi tirar água para os animais, entendeu? Ela foi tirar água para os animais, e Yahushua pediu água para ela. Aí ela pegou e disse para ele, como pode, sendo tu judeu, quer dizer, Yahudim não, né? Yahua, porque nós sabemos que o povo de Yahushua é Yahua. Como pode tu, sendo Yahua, essa é a verdade, entendeu? Me pedir água para beber. Quem lembra dessa passagem, gente? Quem é que lembra dessa passagem? Como pode tu, sendo Yahua, me pedir água para beber? E ele disse para ela o seguinte, que a água que ele tinha que dar, se ela bebesse, nunca mais ela teria sede. E essa água que o Salvador Yahushua falou para a mulher samaritana é a mesma água que lava a consciência de uma pessoa pecadora. Exato. Não é uma água física. Não é uma água física, gente. Não trata-se de uma água física, mas trata-se de uma consciência de aceitar a palavra dele. Entendeu? De aceitar a promessa. A promessa de Yahushua. Entendeu? Então nós sabemos, diante de tudo isso, que essa questão de batismo nas águas é uma das maiores mentiras que foram difundidas e é difundida até os dias de hoje dentro das religiões. Quantos de nós não tomamos esse banho abissal como eu tomei quando estava dentro do sistema? Creio que muitos de vocês aí que estão assistindo a live, como também o Marcos, o Marcelo, um dia também tomou esse banho aí abissal. E hoje nós recebemos o verdadeiro batismo. Exato. E o verdadeiro batismo, ele consiste na palavra de Yahushua. É a mesma água que ele ofereceu para a mulher samaritana e disse para ela que ela nunca mais teria sede se ela bebesse daquela água. Perfeito. É isso mesmo. Não é mesmo. grandiosa essa mensagem, gente? Tremendo, irmão Rodinei. Tremenda essa mensagem, viu? Porque é da consciência, o bater na consciência, não lavar a sujeira do corpo. E o sistema nos ensina tudo errado. Eu batizei no sistema, eu fiquei 10 anos, batizei no sistema, se não me engano, foi 2, 3 vezes, ou mais, não me lembro. É só a sujeira do corpo. A boa consciência, o batismo é a boa consciência. Nós temos que arrepender dos nossos pecados, para a gente poder ter uma boa consciência e ser batizado com Yahushua, entendeu? Essa que é a boa. Exatamente. Né, você vê que quando a gente estava no sistema, né? Mas só Yahushua trouxe essa liberdade para nós ser batizado. Fala, não fazer assim nem batismo, né? Mas a consciência do homem, ele começa a entender isso. Ele começa a compreender essas maravilhas da promessa, né? É porque que eu falei, João Batista, né? Já é o nome chamado. Batista, com mais ismo, significa batismo. Então vem tudo no sistema. Porque você vê que tem várias doutrinas, né? É judaísmo, é cristianismo, é protestantismo, budismo, né? Tudo com ismo. Então, tudo faz parte do sistema, onde que veio tirar o entendimento do homem para não chegar até Yahushua, né? Tudo faz parte do sistema, ismo, né? Tudo com ismo, né? Eu sei que o sistema, ele tá matando as pessoas, tá massacrando as pessoas, né? Porque estão na prisão, né? Ao invés de ser liberdade. Esse falso batismo, né? Que ele fala que das águas, ele está aprisionando as pessoas, não libertando, porque Yahushua veio libertar, veio trazer a promessa, que libertou o homem, né? E deixou a gente livre, né?
para buscar ele, né? Então, livra-se da Yahushua, né? Então, você vê que o sistema, ele veio a massacrar o homem, né? Não deixar o homem se libertar, assim, na prisão, né? E é bem claro isso aí, nossa, muito forte. Exatamente. Perfeito. Vamos abrir aí a Bíblia no livro de Atos, capítulo 8, verso 12. Eu vou até dar um tempinho aqui para o pessoal do chat abrir também, e o Marcos e o Marcelo, para a gente poder ler uma passagem aqui. Isso aqui vai provar para você que o verdadeiro batismo nunca teve nada a ver com uma água física. Atos, né? Capítulo 8, verso 12. Eu vou ler aqui para vocês o que está escrito aqui em Atos, verso 12. Para vocês verem que batismo nunca teve nada a ver e não tem nada a ver com água física, com banho físico. Conseguiu aí encontrar, irmão Marcos? Consegui encontrar aqui, estou aqui. Eu vou ler para vocês aqui, pessoal. Eu vou ler para vocês aqui, para vocês verem o que está escrito aqui. Nossa, olha só. Cara. Quando, porém... Gente, por favor, presta atenção nessas palavras, que essas palavras vai abrir o entendimento de todas as pessoas que abrirem, que assistirem essa live depois. Se ela quiser, ela vai ter o entendimento dela aberto. O entendimento, que é coisa que só Yahushua pode fazer. Presta atenção nessas palavras aqui. Quando, porém, deram crédito a Felipe, o que Felipe estava fazendo? Aqui, estava pregando. Exato. Felipe estava transmitindo a mensagem da promessa. Felipe estava transmitindo a mensagem do evangelho. E ele disse aqui, ó, quando, porém, deram crédito a Felipe, quer dizer, quando as pessoas aceitaram que Felipe estava pregando, que os evangelizava a respeito do reino de Yahweh, né? Que aqui está Deus, mas nós sabemos que é Yahweh. E do nome de Yahushua. Aqui está Jesus Cristo, mas não é. Aqui, sim, verdadeiramente é Yahushua. Iam sendo batizados. Olha isso aqui, gente. Iam sendo batizados. Assim, homens como mulheres. Continuando no verso 13, diz o seguinte: o próprio Simão abraçou a fé. E, tendo sido batizado, acompanhava a Felipe de perto, observando, extasiado, os sinais e os grandes milagres praticados. Nossa, maravilha. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Aonde entra a água física aqui? Não tem, não existe. Rapaz, essa é forte. Perfeito, perfeito. Nossa. Não existe nada, já é uma boa, não existe nada de água aí. Rapaz, muito forte, viu? Perfeito, hein? Você viu quando aqui diz, ó, olha só, gente, que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Aqui diz que quando, porém, deram crédito a Felipe, quando acreditaram na promessa que Felipe estava transmitindo, ao mesmo tempo as pessoas iam sendo batizadas. Quer dizer, tudo aqui, o que ocorreu aqui nesse momento, é a aceitação, era o crédito que deram a Felipe. Quer dizer, elas aceitaram na consciência, presta atenção, elas aceitaram na consciência a mensagem de Felipe. E isso era o batismo. Exato. Corretamente. Aí não fala que tem uma piscina aí para você batizar. Ou alguma coisa de água aí. Aí não fala, né? Não fala nada. Dá para você ver. Não tem piscina aí, não tem um rio aí para você batizado. Não tem nada aqui de água. Então, deu um tiro no pé do sistema agora, viu? Que coisa, né? Bem dado, viu, Marcelo? Né? Maravilha. Continuando no livro de Atos,
Vamos voltar lá no capítulo 2, 38. Eu vou pedir para o Marcos ler essa daqui. Atos 2, 38. 2:38. Vou ler aqui, Rodinei. Pode ler. Pedro lhe respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Yahushua, né? Para que Isso. remissão dos vossos pecados recebeis o dom do Espírito Santo, né? Exato. Que coisa, hein? Exato. Olha o que ele disse aqui, ó. 3.000 foram batizados naquele dia. 3.000 pessoas Exato. foram batizadas naquele dia. Olha o que ele disse aí no começo, que o Marcos começou a ler. Ó. Olha o que Kefa diz. Arrependei-vos. Alguém se arrepende no corpo? Que coisa, hein? É maravilha, hein? É na consciência. Pessoal, é o que, Marcelo? Na consciência. Não tem como... Exatamente. É na sua consciência. Você vai batizar... no sistema, você vai batizar mais de 20 vezes no sistema, na água. Mas se na consciência não tiver uma boa consciência, não aceitar a promessa de Yahushua, jamais ele vai ser batizado. Está aqui a prova, aí, né? Na própria Bíblia do Almeida. Exatamente. Perfeito. Porque aqui não tem como ninguém falar, mas vocês não estavam usando a Bíblia. Mas vocês não estavam usando outros livros. Não, nós estamos usando a mesma Bíblia que você usa dentro do templo de pedra que você frequenta. Entendeu? Porque aqui... Pode falar, Marcelo. Aí eles vão falar que a gente estamos com a Bíblia Dalit, que é de Yahushua verdadeiro. Essa Bíblia não é confiável. Tem outras Bíblias aí, mas nós estamos com a Bíblia deles. A Bíblia João Ferreira de Almeida. Entendeu? Exatamente. Olha aqui, ó. Corrigida ainda. Aqui, ó. Ó. Tá aí, ó. Exatamente. Eu também tô com um aqui que é a católica, né? Entendeu? É uma católica também que diz a mesma coisa. Tá vendo aí? Incorreto. Eu tô com aqui do Almeida atualizada ainda. Agora de pouco tempo, viu? Cadê? Caramba, eles vão falar alguma coisa? O sistema vai falar alguma coisa? Não, a sua Bíblia é diferente da nossa, como eles dizem, né? Não, nós estamos com suas próprias Bíblias. A Bíblia que é de João Ferreira de Almeida, foi feita pelo Brasil. Exatamente. Para você ver, né? Que coisa interessante essa mensagem. Fala a verdade, hein? É as novidades da promessa, Atos 29. E tá vindo bem forte, viu? Marcelo, Marcos, ouve isso aqui que eu vou ler para vocês agora. No verso do capítulo 2, no verso 41. Quer dizer, no 40. Vamos começar no 40. Sim. Com muitas outras palavras. Olha isso, gente. Sim. Com muitas outras palavras. Nossa. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Nossa, que maravilha, hein, Rodinei? Perfeito, nossa. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, os que lhe aceitaram a palavra, não é a água abissal, não é a água física. Então, os que aceitaram a palavra, a promessa, o evangelho, a palavra. Então, os que aceitaram a palavra, os que lhe aceitaram a palavra, foram batizados. Tá vendo, gente? O batismo, o verdadeiro batismo, não é esse banho que o sistema religioso ensinou durante todos esses séculos, durante todo esse tempo, né, em que a gente teve envolvido dentro dessas religiões,
E você vê que eu conheço pessoas, eu mesmo, eu me batizei, eu nem lembro quantas vezes, eu tomei vários banhos e não resolvia nada, não Exato. resolvia nada, não mudava nada. Mas não é porque eu não queria, era porque a condição pecaminosa era maior do que a minha vontade. Exato. Porque essa água abissal, Verdade. esse banho que as pessoas tomam dentro dessas abadias, ele não tem a mínima substância para poder causar uma mudança na vida de uma pessoa. Porque o que tem que mudar não é aqui fora. O que tem que mudar não é aqui fora, o que tem que mudar é aqui dentro. Exato. A consciência do homem, né? Consciência. Corretamente. E olha para você ver, nós estamos falando do protestantismo, né? Do evangélico, né? Estou falando. Aí agora, da Igreja Católica, que batiza criança, que Exato. 6 meses. Que uma criança tem algum pecado? Que uma criança tem nada a ver com o batismo naquela água também, né? Abissal. E se uma criança não tem pecado, a partir dos 15 anos que a pessoa vai ter essa consciência desse pecado que vai ter, entendeu? A gente não tem esse pecado, a criança que a Igreja Católica já faz esse batismo. Que eu era criança, eu fui batizado, depois eu cresci e fui batizado também, entendeu? É na consciência, está aqui na Escritura, do Almeida. Exatamente. Agora, que consciência que um bebê recém-nascido tem, gente, para tomar uma decisão dessa? Que consciência, uma criança de 6 meses. Eu também fui batizado, quase todos nós somos batizados em 6 meses, com 6 meses, 5 meses, né? Que uma criança tem alguma coisa, algum pecado, um recém-nascido, é complicado uma situação dessa. O sistema briga com a gente. Sem contar que os apócrifos, ele mostra que Yarro começa a considerar a pessoa responsável pelos atos dela a partir dos 15 anos de idade. Exatamente. Isso, da POF que tem isso aí, depois dos 15 anos, que a pessoa começa a ter responsabilidade e já tem o pecado, né? Que tem a consciência que ele está pecando, entendeu? Como uma criança de 6 meses, 1 ano, ou ano que for, antes dos 15 anos, tem algum pecado? Não tem. Possível. Exato, exatamente. Agora eu entendo perfeitamente porque que a Rússia falou, deixai vir a mim as criancinhas. Porque é delas o reino dos céus. Exato. Elas são puras. Que coisa, hein? Pura, rapaz. Aí o sistema católico, eu vou falar aqui, o sistema católico, ou o sistema, 6 meses, gente, ou 1 ano, 2 anos, dependendo da idade. Só depois dos 15 anos você vai ter uma consciência, você vai ter consciência do que é errado e do que é certo. Entendeu? Aqui estão os apócrifos lá. Exatamente. 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 Você vê, né, Rodinei, que quando começou essas coisas aí, começou a apostasia, né? Desviando o caminho, né, do Yahusha, né? Desviando o caminho, porque a apostasia, ela vem tirar o homem do caminho, verdadeiramente, né? Porque eles aprisionaram o homem nessa apostasia, né? Então você vê que é muito sério. Exatamente. Nossa, muito sério. Puxa vida, perfeito. A coisa é tão séria que agora é muito bom mostrar uma coisa para as pessoas, principalmente quem está assistindo a live aí, o pessoal do chat, que eles podem analisar que essa daí que a gente está mencionando aqui do batismo, essa informação sobre o verdadeiro batismo é apenas uma das verdades que foram ocultadas por essas religiões. Entendeu? Essa é apenas uma. Imagina o tanto de coisas que foram introduzidas, o tanto de coisas que foram acrescentadas lá nos concílios e que hoje é praticada como se fosse algo santo, como se fosse algo separado, algo sagrado. As pessoas, elas têm muita gente, eu não vou dizer todas, mas a grande maioria tem até uma reverência por essas práticas que é praticada dentro das religiões. Entendeu? Mas, por que acontece isso? Porque falta a questão de examinar o quê? As escrituras, né? Exatamente. Nossa. Porque se você for examinar as escrituras, e isso é tudo que o sistema não quer, porque se tem uma coisa que o sistema não quer, é que você pense. O sistema não quer que você pense. O sistema não quer que você questione. Algumas religiões, né?
O Marcelo sabe disso. Eu não vou citar nomes aqui para não dar nome aos bois. Mas algumas religiões dizem que você não pode questionar o líder. Que você não pode questionar o líder que se intitula pastor. Porque se você questionar ele, você é rebelde. Você está com maus olhos. Você está... Não é, Marcelo? Corretamente. Isso é porque se for confrontar o se intitula pastor, você é rebelde. Você não tá com espírito. Você entendeu? É isso aí. Pode ver. Exatamente. Por que eles não querem que você raciocine? Por que eles não querem que você questione? Porque se você questionar, se você pegar a escritura e examinar, você vai ver as coisas erradas que estão ali dentro, que foram acréscimos, entendeu? Foram acréscimos colocados e praticados dentro dessas religiões, e eles não querem isso, porque se as pessoas acordarem, já era para eles, entendeu? Quer dizer, o ganha-pão deles está correndo risco. Essa é a verdade. Acabou. Porque a maioria dessas religiões, e principalmente desses líderes, vivem da ostentação daquilo que é praticado ali dentro, de forma errônea. Né? E como o próprio Cido Mateus colocou aqui, ele mencionou, nós iremos fazer essa live falando sobre os dízimos, que é mais uma prática errônea, é mais uma prática que o sistema impôs e que hoje ostenta a vida de milhares de líderes religiosos. Entendeu? Então, quando as pessoas elas começam a pensar, começam a raciocinar, imediatamente as crostas que estão nos olhos caem. Exato. Entendeu? Perfeito. E eles não querem isso. Porque se isso acontecer... Oi, Marcelo. Tem líder religioso aí, toma banho de piscina de banhada a ouro. Entendeu? Exatamente. Banho de piscina banhada a ouro. Vários carrão de blindados, entendeu? Helicóptero. Os líderes religiosos, helicóptero, tem jatinho particular. É tudo com os dízimos tirados do suor do nosso povo. Só para o pessoal do chat ter uma noção do que nós estamos falando aqui, tem líder religioso aí, gente, que tem mansão, 18 suítes, no interior de São Paulo. Verdade. E essas mansões, torneiras banhadas a ouro, piscina de ouro, às custas de um povo que trabalha, que levanta, trabalha de segunda a sexta, muitas das vezes até no fim de semana, entendeu? Às custas de um povo que levanta 5 horas, 4 horas da manhã para enfrentar a condução cheia, trem cheio, metrô cheio, ônibus cheio, chega em casa 7, 8 horas da noite, só dá tempo de jantar e descansar, porque no outro dia a pessoa tem que levantar cedo de novo para enfrentar a mesma coisa, enquanto que no fim de semana ela pega aquilo que eles chamam de dízimo e leva para dentro dessas abadias. Entendeu? Achando que ela está servindo ao nosso Criador Yahweh. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Sabe o que o nosso Salvador Yahushua, ele disse? Compaixão eu quero e não sacrifício. Perfeito, é isso mesmo. Verdade. Vocês estão entendendo? Compaixão eu quero e não sacrifício. Então, se você que está assistindo essa live, você está dentro de uma religião, você está dentro de um templo de pedra, onde prática de dízimos é feita, onde muitas outras falsas doutrinas são praticadas, e nós iremos fazer lives aqui falando a respeito dessas falsas doutrinas. Entendeu? Nós iremos fazer uma de cada vez, para que vocês possam entender a mentira que foi colocada dentro dessas religiões para te enganar, para te induzir ao erro. Lá no livro de Gálatas 5:1, o próprio Yahushua, ele disse o seguinte: para a liberdade foi que Yahushua nos chamou. Exato, perfeito. E não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Você está sendo escravizada porque você quer. Se você está dentro dessas religiões, dando um dinheiro chamado de dízimo, dando um dinheiro chamado de oferta, fazendo sacrifício, fazendo campanha, fazendo voto, sabe o que você está fazendo? Você está ostentando a vida de um cara que se intitula pastor e que esse título nunca pertenceu a ele.
Porque lá no livro de João, capítulo 10, lá está escrito que existe um só pastor. Um só pastor. E ele diz o seguinte: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Entendeu? Você vê algum líder religioso dar a vida dele por você? Se tem alguém aqui no chat aqui que ainda está enfrentando essas abadias, dessas religiões, tem algum líder religioso que ostenta, que mantém a sua casa, que mantém as suas dívidas em dia, que te dá as coisas que você precisa? Ou é você que está mantendo? Ou é você que está sustentando ele e a cambada dele? Que coisa, hein? Dando de jatinho e carro importado. Andando de jatinho, carro importado, carro blindado. O cara tá lá, ó. E o cara tá melhorando nos melhores. O cara mora nos melhores lugares. Você não vê eles morar em favela, em comunidade. Você não vê eles andando de condução, a pé. Você só vê o cara andando de carro zero do ano, e quando não é carro zero, é SUV, é outros carros importados, entendeu? Você vê o cara com um apartamento que o elevador leva o carro dele dentro do apartamento, na sala do apartamento. É isso que você vê. Enquanto que você, de repente, está aí, ó, e nunca conseguiu comprar um carrinho para você andar com a sua família, viajar com a sua família. Até quando, pessoal? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando que vocês vão ficar sendo enganados? Até quando que vocês vão ficar sendo explorados por esses líderes? Porque pregar para você o que é conveniente é fácil. Pregar para você o que é conveniente é fácil. Eu quero ver ele mostrar para você quem é o ladrão de João capítulo 10. Aí eu quero ver ele mostrar. Perfeito, hein? Isso. Verdade. Entendeu? Porque o ladrão, ali diz em João capítulo 10, ali diz que aquele que não é pastor, quando ele vê o lobo, ele abandona as ovelhas e foge. Exato. Entendeu? Aí você vai lá, você está passando por uma dificuldade, você está passando por um problema. Aí você vai lá no cara que você chama de pastor e começa a contar a sua vida para ele. Aí sabe o que ele fala para você? Sabe o que ele fala para você? Você tem que orar, irmã. Exato. Você tem que orar mais, irmã. Você tem que jejuar, irmã. Irmã, você tem que fazer um sacrifício. Irmã, você tem que dar o seu dízimo. Tem que vir mais igreja. Tem que vir mais igreja. Irmã, exatamente. Irmã, toma aqui a maquininha aqui, ó. Passa o cartão aqui, ó. Passa o cartão aqui, irmã. Agora, quando é para ele, quando ele está enfrentando, quando ele está com a conta da igreja dele lá atrasada, que ele não pagou a boleta, que ele não conseguiu atingir a boleta, porque eles têm uma meta que eles têm que cumprir, e se eles não cumprir, eles perdem o lugar deles para outro. Aí, quando ele tem que cumprir a boleta, e ele não consegue, aí, por que ele não vai orar? Por que ele não vai jejuar? Por que ele não vai fazer sacrifício? Não, ele fala para você que você tem que dar dinheiro para ele. Exato, perfeito. Exatamente. É assim ou não é, pessoal? É isso que acontece ou não é? Correto. Então, por isso que lá no livro do Apocalipse 4,16 está escrito: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Se não quiser compartilhar com ela nos seus pecados e receber parte de suas pragas. Exato. Se você está dentro dessas religiões, calado, sofrendo, sendo conivente com essa mentira que o sistema religioso prega para você, você também vai ser culpado disso. Porque lá no livro de Efésios 5,11 está escrito. Vamos ler aqui, Marcelo. Vamos ler aqui Efésios 5,11. Abre a Bíblia aí no livro de Efésios 5,11. Lê aí, Marcelo. Deixa eu ver. Vou procurar aqui. Efésios 5,11, né? Isso. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-vos. Olha aí, ó.
Olha o que o Marcelo acabou de ler em Efésios 5:11. Sabe o que quer dizer ali, gente? Sabe o que quer dizer em Efésios 5:11? Não seja cúmplice de obras infrutíferas das trevas. Antes, condenai-a. Que coisa, hein? Verdade, a gente tem que condenar essas obras do sistema. Nós temos que ir para cima, tem que condenar mesmo. Tá escrito aqui em Efésios 5:11. Tenhais as obras infrutíferas das trevas. É isso mesmo, né? Muito forte, hein? Fortíssimo, Marcelo. Fortíssimo mesmo. Marcelo. Marcos. Sim. Tem uma outra passagem que nós vamos ler para nós encerrar essa live com chave de ouro. Sim. Perfeito. Ela está em 1 Pedro, se eu não me engano, em 1 Pedro, capítulo 3. Deixa eu ver se é capítulo 3. Deixa eu só conferir aqui. Tá. É que eu tô com o celular, eu tô fazendo a live pelo celular. Não é 1 Pedro. É uma passagem. Marcelo, procura para mim. Você consegue procurar aí, Marcelo, para mim? É que eu tô aqui com a live fazendo o celular aqui, eu não vou conseguir procurar ela. Mas se você colocar em outro celular aí... Hã? Não é 1 Pedro não, né? Não. Ela fala o seguinte, essa passagem diz o seguinte. Eu vou mencionar ela, Marcelo. Eu vou mencionar ela aqui para as pessoas poderem... Oi? Perfeito, isso mesmo. Menciona ela aqui. Gente, olha só. Houve no passado falsos profetas, como dentre vós haverá falsos doutores que introduzirão heresias de destruição, enganando a muitos. Lá diz essas palavras, nessa passagem que eu estou mencionando aqui. E muitos, e por causa, né, das suas práticas, muitos se desviarão do caminho. Que coisa, hein? E farão de vós negócio. E farão de vós negócio. Olha o que está escrito, gente. E farão de vós negócio. E a Rúshua disse o seguinte, de graça recebestes, de graças dai. Perfeito. É verdade. E a Rúshua nunca vendeu a mensagem da promessa para ninguém. Se você está vendo no YouTube alguém exigindo que você dê isso, que você dê dinheiro, que você dê isso, que você dê aquilo, toma cuidado. Exato. Toma cuidado, porque Yahushua, ele disse o seguinte, de graça recebestes, de graças dai. Exatamente. Você receber algo que alguém quer te ajudar por livre e espontânea vontade é uma coisa. Agora, exigir já é outra. Exato. Entendeu? Porque lá está escrito, e farão de vós negócio. E farão de vós negócio. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Essas religiões, esse sistema templário, todas essas religiões, elas são provenientes da Igreja Católica, do protestantismo de Martinho Lutero, João Calvino e Zwinglio. Elas são parte dos Cavaleiros Templários. Exatamente. Que foi colocada aqui pela França e pela Inglaterra para poder controlar o mundo através da política e da religião. Exato. Essa live, ela serve como uma exortação para todos vocês que estão assistindo, para aqueles que irão assistir. Se eu não me engano, Rodinei, acho que é 2 Pedro 2:1. É isso mesmo, Marcelo? Confere para mim, deixa eu ver aqui. 2 Pedro. Acho que é 2 Pedro 2:1. Lê para mim aí, Marcelo, por favor. Deixa eu ver. Acho que é essa aqui, ó. E também houve entre o povo falsos profetas. É isso como mesmo. entre vós haverá também falsos doutores, que na introdução encobertamente heresias e perdição
e negarão ao Salvador, que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. É esse mesmo. É esse mesmo. Continua aí, Marcelo. Peraí. No verso 3. Eu perdi aqui, peraí. Nossa, o meu celular aqui, eu perdi aqui no celular. Eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui. Marcelo, quer que eu leia? Oi. Pode ler aí, que eu acabei perdendo aqui no celular. Continuando no que o Marcelo leu, olha aqui, gente. Também movidos por avareza. Isso. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Quer dizer, palavras falsas, palavras fingidas. E sabe que palavras que são essas, Marcelo, Marcos? Sim. É quando ele chega para a pessoa ali, que está ali dentro, olha, se você fizer o seu voto, Deus vai te honrar. Se você cumprir, for fiel no seu voto, você vai prosperar, você vai ter seu carro, você vai ter sua casa, você vai ter prosperidade, você vai ser curado disso, você vai ser curado daquilo. Eles vendem para você uma coisa que eles não têm, uma coisa que não pertence a eles. Vai ter um bom emprego. Exatamente. Você vai conseguir as portas do emprego, né? As portas do emprego vai se abrir para você. Eles prometem para você o céu e a terra. Coisa que nunca esteve. E todo dia. Todo dia quer que você tá lá e ainda pega uma campanha. Se você pegar e não cumprir, se não acontecer nada, fala que você não fez a campanha certa. Se faltou fé, tem que orar. Não. Se a pessoa não cumpre o voto, que ela é induzida por eles, porque muitas das vezes eles pegam o envelope e dão na mão da pessoa, a pessoa nem quer pegar, mas eles vão lá e colocam o envelope na mão da pessoa. E aí a pessoa fica constrangida e pega. Aí se a pessoa não consegue cumprir, eles falam que a pessoa está em pecado. Isso. Que coisa, hein? É isso mesmo. Que faltou fé, tem que orar mais. Eu já vi casos de chegar para a pessoa e falar, você é mole. Verdade. O Marcelo sabe do que eu estou falando. Sim. O Marcelo sabe do que eu estou falando. Já presenciei. Já presenciou, né, Marcelo? Você é mole. Você foi fraco, você é mole. Eu já ouvi líder religioso falar isso para outras pessoas. Tem que orar mais, né, irmão? Tem que orar mais, irmão. Você está orando pouco. Não é? Agora, quando eles não cumprem a boleta, aí o que eles fazem? Eles querem dinheiro. Sim. Né? Por que ele não vai orar? Por que eles não vão orar? Por que eles não vão jejuar? Por que eles não vão fazer campanha? Não, eles querem dinheiro. Quer dizer, para eles, a oração não funciona. Né? Para eles, a oração não funciona, o jejum não funciona, o envelope para eles não funciona, não é verdade? Mas funciona para as demais pessoas. Exato. Não é isso, gente? Perfeito. Então ele diz aqui, ó. E também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Olha a condenação para essa gente. Olha a condenação para essa gente aqui. Olha a condenação para eles aqui. Exatamente. Sabe por quê? Fazendo comércio daquilo que a Rússia disse que era para dar de graça. Exato. Corretamente. Corretamente. Mas como que eu vou pagar? Como que, se eu não der o dízimo, se eu não der oferta, aí sempre tem aqueles, né, Marcelo, Marcos? Sempre vai ter aqueles, mas o dinheiro que eu dou, a oferta que eu dou, o dízimo que eu dou é para comprar banco para a igreja, é para pagar a água e a luz da igreja, é para construir a igreja. E desde quando que a Rússia mandou construir templo? Se o verdadeiro templo é você.
Exato, perfeito. Exatamente. Ainda tem isso ainda, ó. O povo, ainda tem gente que falava, se me dá um dízimo, não sei o quê. Aí eu falava assim, o seu líder vai gastar, tal. Aí eu pensei, aí a gente falava assim, não, é problema dele com o Criador, com o Yahweh. Eu falava Deus, né? É problema dele com Deus, é Eles com falam Yahweh, Deus. com Jesus. É problema dele com eles. Se eles gastar, é problema Ô, deles. E nós, besta alienado, dando dízimo e as ofertas para eles. pois Que é. coisa, né? É isso mesmo. Apocalipse 4:16. Sai dela, povo meu. Exato. Sai dela, Exato. povo meu, se não quiser compartilhar com ela nos seus pecados e receber parte de suas pragas. Essas palavras foram dirigidas à Babilônia, a mãe das meretrizes. Olha isso. A mãe das meretrizes. E a Rúshua não habita em templos feitos por mão de homens. Atos 7:48. Exato. Perfeito. Entendeu? Exatamente. E a Rúshua não habita em templos feitos por mão de homens. Mão de homens. E nem é servido, né, Rodinei? Nem é servido por mão de homens. Entendeu? Não é dentro do templo de pedra que você vai ter seu problema solucionado. Pelo contrário, eles vão criar mais problema para você. E sabe quem é que vai solucionar o seu problema? Sabe quem vai solucionar o seu problema? É Yahushua, o verdadeiro Salvador. E a prova disso é o que ele falou. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha aí, ó. Exato. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu depressa abaterei o inimigo e sararei a sua terra. Exatamente. Perfeito. Muito forte essa passagem aí, muito forte. Muito maravilhosa, hein? O nosso O povo povo tem que sair. brasileiro. Pode falar, Marcelo. O nosso povo tem que sair dessas abadias aí e arrepender dos maus caminhos e orar como essa passagem que você falou aí, para a gente ir até Yahushua, para a gente voltar como era antes, né? A comunhão com Yahushua. Exato. O povo brasileiro é um povo especial. Você, brasileiro, brasileira, você é sacerdócio real, é nação santa. Saiba disso. Você é escolhido. Mas por causa dos nossos antepassados que pecaram contra o nosso Criador Yahweh, todas as nossas gerações dos nossos antepassados sofremos dentro do engano e da mentira. Exato. Foi por esse motivo que o nosso povo foi trazido nos navios negreiros para cá, para as Américas. Entendeu? Foi por esse motivo que o nosso povo foi trazido nos navios negreiros. Nossos antepassados foram trazidos nos navios negreiros para cá. Porque isso daí foi cumprimento de uma profecia de Deuteronômio 28:68, aonde ele diz, né? Aonde ele diz que o povo, que por causa da desobediência, por causa da idolatria, presta atenção, por causa da idolatria, por causa do paganismo praticado numa terra onde outras nações praticavam essas coisas, e essa terra é o Brasil, a terra de Canaã. Perfeito. O povo de Arro, que é o povo brasileiro, adotou essas práticas enganadoras, mentirosas para si. E isso afastou todo o povo de Arro do seu verdadeiro Criador e do seu verdadeiro Salvador. Abandona essas práticas, abandona essas religiões. Por isso que ele diz lá em Apocalipse, sai dela, povo meu. Você não precisa estar dentro de um templo de pedra para você ter contato com o Criador. Você não precisa de uma cobertura humana que se intitula pastor para você se achegar ao seu Criador. Saiba disso. Entendeu? Saiba dessa verdade. Saiba disso. Você, povo brasileiro, você é sacerdócio real, é nação santa. Você é escolhido. Você não precisa ser explorado por religiões. Chega! Já chegou o tempo, já passou o tempo de ser enganado. E esse foi o motivo, Marcelo e Marcos, de o arcanjo Gabriel falar para Daniel, Daniel, fecha esse livro.
Porque essas coisas que eu estou falando para você não é para o dia de hoje, mas para o dia em que a ciência se multiplicar. Se multiplicasse. Exato. E é exatamente na nossa época, na 7ª contagem do povo, de Atos 29, que você não vai encontrar na Bíblia do Almeida, porque foi tirado. Entendeu? Na 7ª contagem do povo, os olhos do povo iriam se abrir. E é o que está acontecendo hoje. Os nossos olhos estão se abrindo. A glória da herança brilha sobre o povo de Arro, o povo brasileiro. E as novidades da promessa seriam proclamadas de Jerusalém, que é aqui o Brasil. Jerusalém nunca foi aqui do outro lado. Exato, perfeito. Jerusalém é a terra que emana leite e mel. Jerusalém é aqui. Entendeu? Aqui é a terra de Jerusalém. Exato. A promessa está sendo levada daqui. Já tem que mais de 2 anos, né? Eles não estão propagando essa verdade aí. E tem muitos detratores ainda que falam que não é aqui ainda. Infelizmente, tem muitos que estão tampados ainda. Engraçado que a verdade contida dentro da história eles não conseguem apagar, né? Não consegue, perfeito. De jeito nenhum. Então não adianta, ó, palavras vazias, gritos vazios, não adianta. Verdade. Você vê, né, que... Temos vários livros e aqui, vários livros, muitos livros mesmo. Mesmo assim, o povo ainda está com olhos fechados, com a mente cauterizada ainda. Você vê que Enoque falou lá atrás, né, no livro de Enoque, que a eles serão dados os livros, né? Chegando livros, vários livros, para nós tá buscando a verdade, tá completando os livros, né, essa verdade. Por isso que é importante, né, a pesquisa, né, cada um pesquisar, buscar. Você ouviu a live, busque entendimento, busque pesquisar, que você vai encontrar algo muito maravilhoso para nos dar essa alegria, né? Nós estamos buscando hoje e estão vivendo isso. E compreender, aquele que tem entendimento, puxa vida, é muito forte. Busque, pesquise. Isso que é maravilhoso, entendeu? Com certeza. Porque não fique esperando ouvir o que você ouviu aqui dentro de igreja, que você nunca vai ouvir. Exato. Verdade. Entendeu? Não adianta ficar dentro de templo de pedra, porque os líderes que se intitulam pastores, eles nunca foram, porque esse título nunca pertenceu a eles, eles não vão falar para você essa verdade. Exato. Entendeu? Realidade. Viu? Pessoal, eu agradeço a todos vocês por estarem aqui com a gente nessa live. Foi um prazer muito grande poder transmitir para vocês essas pesquisas e essas informações que nós trouxemos aqui. Nós iremos estar pesquisando para trazer mais informações em lives posteriores. Eu desejo para vocês uma excelente noite de domingo, né? E também agradeço aí ao Marcos, o Marcelo, por estar participando com a gente aqui nessa live, nos ajudando a conduzir e a levar a promessa, né? Nos 4 cantos do mundo, assim como foi falado no livro de Daniel, né? Que essa mensagem, ela seria falada, ela seria levada no dia em que a ciência se multiplicasse. E hoje está aí as mensagens da promessa sendo transmitidas, as verdades que foram ocultadas, sendo passadas nas redes sociais, nos 4 cantos do mundo. Maravilha. Eu agradeço, Marcos. Obrigado. Marcelo também. E quiser falar alguma coisa aí pro pessoal do chat, fica à vontade. Eu que agradeço, irmão Rodinei, por essa oportunidade aí, e a gente ter convidado a gente para a gente falar um pouco, né? Passar essa novidade da promessa com você aí, e por todo mundo, né? Que eu creio que vai chegar no mundo inteiro essa live. Eu agradeço o irmão Marcos também, e todo mundo do chat, e todo aquele que por vir assistir essa live, que é uma live muito forte, para despertar desse sistema maldito, desculpa a palavra, desse sistema terrônico, para despertar mesmo, para voltar para Yahushua, se humilhar e orar para sair dessa manada de coisa de errado no sistema que passou para a gente. Muito obrigado a todos aí.
Maravilha, Mordinei. Eu venho agradecer também você, né, pela participação, né, de estar levando a promessa, né, aos irmãos que estão assistindo essa live, né, aos irmãos do chat. Puxa vida, somos muito gratos de estar levando essa promessa e que a Ruxa venha abençoar nesse dia de hoje, né, com essa alegria de entendimento a cada um, né, para que nós possamos compreender cada vez mais, né, e os irmãos que estão ouvindo isso aí, que busquem, né, busquem essa compreensão, busquem a pesquisa, para você entender mais e ver que a verdade ela é clara, ela está sendo falada, está sendo anunciada, né, a promessa. E isso não tem dinheiro que pague. Então, muito grato a cada um. Boa noite a todos vocês aí. Até mais. Um grande abraço a todos vocês aí do chat e até a próxima live, hein? Nós iremos fazer outras lives trazendo novas informações. Um grande abraço. Tchau.